Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 3, Preparar o Material para a Edificação. Autor, André Dong. Título da Semana 1, Preparar o Material para a Edificação. Sábado, ler com oração, Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O sentimento de urgência do Senhor. Sabemos que vivemos tempos difíceis e que a rotina diária consome nosso tempo. Muitas vezes assumimos muitas atribuições, ficamos preocupados demais e deixamos a igreja em segundo plano, dedicando-nos a ela quando sobra tempo ou energia. Mas Deus nos adverte de que devemos buscar em primeiro lugar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto, a fim de trazer a manifestação do reino de Deus à terra. Deus depende da igreja para caminhar na terra. Podemos perceber o sentimento de urgência do Senhor Jesus, que não media esforços para cuidar das pessoas e pregar o evangelho do reino. Como já vimos, nem mesmo em sua própria casa, Jesus conseguia descansar, porque as pessoas se aglomeravam ao redor dele. O Senhor não parava e chegava ao limite de sua força física. O versículo a seguir mostra que o Senhor Jesus ficou cansado e dormiu no barco. Mateus capítulo 8, versículo 24 diz: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Você consegue dormir num barco quando ele sacoleja varrido pelas ondas ou quando uma grande tempestade o açoita? Cremos que ninguém consegue dormir dessa forma, mas o Senhor Jesus estava tão exausto que dormia. Que espírito do Senhor! Nós não somos assim. Quando viajamos, queremos levar nosso travesseiro, nossa manta, nossos pertences pessoais. O Senhor, porém, descansava em qualquer lugar, até mesmo num barco, em meio a uma grande tempestade, pois estava exausto. Jesus não tinha privacidade, algo que alguns de nós prezamos tanto. Muitas vezes reclamamos porque achamos que nossa privacidade é sagrada. O Senhor não era assim. A única privacidade que tinha era subir ao monte e orar ao Pai. Esse era seu único momento de sossego, e ali ele restaurava suas energias orando. Isso é maravilhoso. Precisamos ficar impressionados com esse caráter. Nós que fazemos o trabalho do Senhor devemos seguir seu exemplo. Se a situação ficar difícil, nós nos sacrificamos, nos ajustamos, mas o reino de Deus tem de avançar. A casa de Deus tem de ser edificada. Não importam as situações por que passamos, importa o reino de Deus ser estabelecido. A pregação do Evangelho é extremamente importante em nossa vida. Esse era o foco de nosso Senhor Jesus, pois ele saía para semear a palavra e, ao contatar as pessoas, não deixava ninguém de lado. É por meio das pessoas que o Senhor caminha na terra. Ele nos enviou para trabalhar na seara, mas enquanto saímos e pregamos o Evangelho, o Senhor também nos edifica. O resultado não é o quanto fazemos para Deus, mas o quanto Ele opera em nós. No Evangelho de Mateus, lemos no capítulo 9, versículos 37, parte B e 38. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara.
Amados irmãos, quando saímos para pregar o Evangelho, acaso não sentimos que a seara é grande e que os trabalhadores são poucos? Aqui vou fazer um chamamento para o CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Se você foi tocado pelo caráter emergencial do Senhor pelo Evangelho, procure o CEAP mais próximo de sua casa, participe e verá que será contagiado por esse empenho do Senhor pelos pecadores. Jesus nos disse que rogássemos ao Senhor da seara que mandasse mais trabalhadores. Será que temos rogado? Nessa hora ele nos dirá: você é quem eu envio, não há outro. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus chamou os 12 discípulos e os instruiu. Na sequência, chamou-os de apóstolos e os enviou a pregar o Evangelho. Ele precisava de ajuda. O Senhor tinha necessidade de reconectar as pessoas com Deus. Por isso, percorria todas as cidades, ensinando, pregando e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ele via as pessoas e se compadecia delas, porque percebia que estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Veja a disposição do Senhor, não medindo esforços, para percorrer todas as cidades e povoados. Hoje vivemos numa época em que os meios de transporte são rápidos, e isso ajuda muito. No tempo de Jesus, entretanto, ele percorria os caminhos a pé. A seara é grande, são poucos os trabalhadores e vemos que as pessoas estão mais aflitas e necessitadas do que nunca. O sentimento de urgência do Senhor Jesus deve impressionar-nos. Precisamos pregar o Evangelho do Reino para tirar as pessoas do império das trevas e levá-las para a esfera celestial enquanto há tempo. Que esse desejo queime em nosso interior, pois Deus conta com sua igreja na terra. Pergunta de hoje: qual era a atitude do Senhor Jesus diante da vontade do Pai? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, mas tua glória vem, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, mas tua glória vem, o mal vem derrotar.